Você acha que entende o universo da sua ficção favorita? Então pense de novo. Se prepare porque você vai conhecer a tier list das cosmologias mais complexas da ficção, da insanidade cósmica ao terror metafísico, do mais complexo ao mais fácil de entender. Comenta agora qual é o universo da ficção que você acha que domina tudo. Bom, é sempre bom lembrar que tudo nesse vídeo aqui é apenas a minha opinião. E se você discordar, seja uma pessoa abençoada, com educação e comente o porquê que você discorda. Sugiro também vocês a conhecerem a anatomia de batalhas. Esse é o lugar ideal para vocês aprenderem como analisar um personagem, uma luta. Então vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. A gente dividiu em 5 camadas essa tier list. A primeira camada é extremamente complexa, é aquela cosmologia ou hierarquia que é muito difícil de se analisar, de se pensar para poder entender como é que funciona. A segunda camada, né, a forma de cosmologia a ser analisada ela é complexa, mas controversa ou então complicada de se entender, mas ela ainda assim não é tão complexa quanto a primeira camada. A terceira camada precisa pensar um pouquinho, mas não é tão complexo comparado às outras 2 camadas. É aquele meio intermediário, né? A quarta camada não é fácil, mas dá para entender. E a quinta camada, como o próprio nome já diz, é fácil de entender. Beleza? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas cosmologias. Lembrando que se vocês quiserem que eu traga uma parte 2, que ficou faltando uma outra cosmologia, sugiro, comente aqui, quero uma parte 2. Comenta que quem sabe, se tiver muito comentário, eu posso trazer uma parte 2 com outras cosmologias também, beleza? Então vamos lá. A primeira cosmologia é Dark Tower. Dark Tower Stephen King. Essa é uma série que não apenas é uma das minhas favoritas, né, da narrativa favorita, da fantasia e faroeste também, mas ela constrói um multiverso interconectado com realidades paralelas, linhas temporais alternativas e um fluxo cósmico que conecta todos os mundos. A Torre Negra, ela é um centro da criação em si, sendo um ponto de convergência entre realidade, universos e também dimensões. A história, ela explora personagens de lugares de diferentes mundos que estão conectados por forças mais cósmicas, né? E também metafísicas que transcendem o tempo e o espaço. O multiverso, ele é interligado por uma torre que é um eixo de todas as realidades possíveis. Entidades arquétipicas como Gun e Crimson King misturam então mitologias, simbolismo e também metafísica. A cosmologia de Dark Tower, ela se encaixa nas cosmologias mais complexas da ficção, devido então ao seu multiverso interconectado, entidades cósmicas diversas, variadas, ciclos de tempo e a busca pela ordem e também o caos cósmico. Então por isso eu vou colocar ela aqui na primeira camada, na minha opinião, né, claramente aqui como uma cosmologia extremamente complexa, porque além de ter livros, tem séries para você poder entender, você precisa entender também como os personagens funcionam. Então, na minha opinião, é bem complexa. Bom, a outra cosmologia é o World of Darkness. Bom, World of Darkness também possui uma cosmologia que eu também gosto bastante. Uma das cosmologias da ficção que eu mais gosto, com múltiplas camadas metafísicas, espirituais, filosóficas, onde o universo ele é fragmentado em várias linhas, como por exemplo Vampire, Magi, Werewolf e outros. Cada uma percebe a realidade de forma diferente e todas estão certas ao mesmo tempo. A realidade ela é moldada por crenças, paradigmas e também consciências coletivas. O que as pessoas acreditam afeta diretamente o mundo. Contém planos como então a Umbra Celestial, a Média e a Profunda, onde existem ideias puras, espíritos e forças caóticas. Por exemplo, o Yodi, que é o caos, o Weaver, a ordem, e o Ymir, que é a destruição. São forças conscientes que estruturam e também destruturam tudo no universo. Magos podem alterar a realidade, mas são punidos que quebraram o consenso coletivo, e a luta é entre a liberdade e também o individual com a imposição do real. Vampiros, lobisomens, fadas, fantasmas, demônios também veem o mundo de maneiras diferentes e essas visões coexistem. Essa cosmologia ela é bem fechadinha e legal também de se estudar, mas se prepare porque é algo bem complexo para poder entender, por abordar justamente uma obra de RPG. Inclusive também tem vídeo aqui no canal sobre a cosmologia de World of Darkness. Então, na minha opinião, eu coloco ela aqui também atrás de Torre Negra como uma das mais complexas da ficção.
claro que eu vou colocar aqui só à frente do Dark Tower, tá? Eu acho que para mim, World of Darkness tem uma cosmologia, algo mais abrangente, maior do que Stephen King. O próximo é o Tom Taylor, ou então o Não Escrito. Essa é uma cosmologia que a DC está envolvida, mas também ao mesmo tempo não está envolvida, né? Porque ela faz parte do universo DC, mas é como se fosse uma outra terra que não está conectado com a linha principal da DC, mas como o universo em si está conectado. Essa cosmologia do Não Escrito, do Mike Carey e Peter Gross, é muito complexa e metaficcional, se encaixando no topo da cosmologia mais densas da ficção. E por que ela é tão complexa? Simples, há narrativas que moldam a realidade e histórias, mitos e personagens literários têm um poder real. O que é contado pode se tornar real. Ficção e realidade se misturam, personagens cruzam entre mundos ficcionais e também reais, afetando ambos. Existem camadas narrativas, metafísicas, como então o grid narrativo, onde histórias vivem e morrem, Leviatã das histórias, que é a entidade que simboliza a fome por histórias e controla o fluxo narrativo. A metalinguagem, como força cósmica, onde pode ler e escrever, altera o próprio universo em si. O autor, o leitor e o personagem são todos parte de uma estrutura divina. Por ter uma estrutura que é bem mais trabalhada com conceitos de narrativos, né, ou histórias, é algo tão complexo de se imaginar que se você não estiver preparado, você pode se perder completamente. Então, na minha opinião, também fica aqui na primeira camada extremamente complexa, tá? O próximo é a Marvel. Olha só, a Marvel é uma das mais complexas também da ficção, abrangendo conceitos como multiverso, forças cósmicas, entidades primordiais, realidades alternativas, manipulação de dimensão e também tempo. Multiverso, megaverso, hiperverso, conceitos metafísicos como eternidade, morte, infinito, tribunal vivo, Oblivion e outros, hierarquias quase teológicas e também interações com a própria narrativa e também autores. A cosmologia da Marvel é muito complexa, abarcando também o multiverso interconectado com forças cósmicas primordiais, viagens temporais e deuses de diversos panteões. Ela está entre as cosmologias mais altas, ao lado então de obras como Dark Tower, né? Mas assim como outras cosmologias, a Marvel tem seus problemas, tem suas controvérsias, além de, claro, também ser bastante complicada para poder entender todo o escopo geral da própria obra. Na minha opinião, eu colocaria a cosmologia da Marvel aqui complexa, mas também controversa ou tão complicada em alguns aspectos. A próxima cosmologia é SCP Foundation, tá? Bom, essa cosmologia aqui é bem complicada porque tem diversos ramos, né? A cosmologia de SCP, apesar de ser bastante grande e complexa, ela também chega a um ponto de ser bem confuso e também controversa. O maior problema de tudo é a própria inserção de poderes que nem tem lógica em si e só serve para poder entupir um personagem ou então os personagens com poder em si. Não só o personagem, mas como também a cosmologia no modo geral. O multiverso de SCP ele é descentralizado com entidades de camadas superiores e também realidade. Manipulação do tempo, espaço, casualidade e narrativa. Onde tem níveis como então narrativa layers, camadas de narrativas e âncoras da realidade, que tentam conter essas forças cósmicas. Na minha opinião, é uma cosmologia bem complexa e também complicada de se entender. Então, para isso, eu colocaria ela aqui até a frente da própria Marvel, tá? Colocaria assim mesmo. A próxima é a DC. Olha só. Bom, a DC, a cosmologia da DC em si é uma das mais complexas e também filosóficas da ficção, com a sua infinidade e também de entidades cósmicas e conceitos metafísicos que tratam o fim e do começo de tudo, da natureza, da realidade e também da própria evolução do universo. A cosmologia ela é constantemente alterada e também moldada por entidades que possuem poderes cósmicos que vão além da compreensão humana, até mesmo de muitos heróis da própria DC. Essa cosmologia ela é incrivelmente complexa e também multifacetada, com uma combinação de teologia cósmica, filosofia existencial e o multiverso que coloca em uma classe superior entre as cosmologias da ficção. Apesar de ser bem grande e também algumas contradições, não é algo tão complexo e também absurdo. E por isso eu colocaria ela aqui. Precisa pensar um pouquinho, mas não é tão complexo. É algo intermediário ali. O próximo é esse aqui, Cookie
clicker. Essa cosmologia, né, na verdade, é uma cosmologia de um jogo incremental que começa de uma forma simples, apenas ali clicar para poder assar um cookie, né, um biscoito. Mas evolui para uma cosmologia bem bizarra e também surpreendente, profunda. Por exemplo, cultos cósmicos de avós demoníacas, portais interdimensionais e viagem no tempo, dragões interuniversais, manipulação de realidade paralelas, ascensão espiritual e colapso da realidade. Apesar do seu próprio tom cômico e também absurdo, o jogo em si ele aborda temas como distorção do espaço e tempo, criação e também destruição de universos, elementos místicos e também religiosos como adoração a entidades biscoiteiras, paródia de conceitos metafísicos reais também. Cookie Click é uma paródia surreal com então implicações cômicas, cósmicas reais, clara, né? Escondido sob uma fachada boba. Ela mistura humor e também elementos metafísicos, fazendo então a sua cosmologia ser bem profunda, mais do que parece ser, né? E também digna de destaque entre as mais criativas da ficção. Não é tão fácil assim de se entender, mas também não é algo tão complexo assim. E por isso eu colocaria ela aqui. Não é fácil, mas dá para poder entender. O próximo é Rick and Morty. Rick and Morty se destaca por explorar também o multiverso infinito, com variantes de realidade, viagem no tempo, loops, paradoxos, infinitas linhas do tempo, divergentes e também sobreposições de universos. Criação e destruição de universos como então eventos triviais, deuses, inteligências cósmicas e seres transdimensionais e universos simulados dentro então de outros simulados. Uma incepção de simulações, críticas de metaficcionais e também metanarrativas ao próprio conceito de narrativa e também estrutura cósmica. Ao mesmo tempo, esse vasto escopo, ela não alcança algo de um grau metafísico das obras mais abstratas que tem na ficção. Ou seja, raramente ela lida com ontologias absurdas, leis do ser, arquétipos platônicos ou então hierarquias cosmológicas de várias ficções. Apesar de mostrar multiversos e tudo que é tratado é com humor e também é algo bem mais simples na minha opinião. E por isso eu colocaria aqui, é fácil de entender. A próxima é a cosmologia de Digimon. E essa cosmologia aqui de Digimon, ela se baseia principalmente na ideia de um mundo digital paralelo, criado a partir de dados e também informações, onde vivem as diversas espécies de Digimon, e esse mundo digital ele interage com o mundo real de maneiras complexas, e várias entidades digitais com grande poder cósmico governam esse universo. O conceito então de Yggdrasil, por exemplo, é uma inteligência artificial suprema e também criadora do mundo digital. É uma das forças mais importantes que tem. A história de Digimon, ela mistura evolução, conexões digitais, inteligência artificial e também mitologia, formando uma cosmologia muito rica, onde então a realidade pode ser tanto física quanto também digital. A cosmologia de Digimon possui uma complexidade intermediária para alta, sendo tão rica em mitologia digital, evolução cósmica, também hierarquia de entidades que refletem um sistema de dados e também informações fundamental para o universo digital. E por isso eu coloco ela aqui em intermediário. Precisa pensar um pouquinho, mas não é tão complexo assim. Mas eu colocaria ela aqui à frente da DC, tá? Eu acho que Digimon ela é uma obra muito grande, explora cada ponto do próprio universo em si, jogo também de carta, enfim. Então eu acho que é algo bem mais trabalhoso do que a própria DC, que envolve mais quadrinho HQ em si. O próximo é God of War. Bom, God of War também é uma das cosmologias mais interessantes, na minha opinião, que tem na ficção, mas tem uma complexidade bem fácil. Ela combina múltiplas cosmologias, seja então a grega e também a nórdica, com elementos de multiverso, profecia, tempo não linear e realidades paralelas, mas ainda se mantém uma estrutura compreensível e também centrada na própria narrativa mitológica. Cada panteão tem o seu próprio universo, entre aspas assim, coexistindo em um macrocosmo maior. Ela funciona como um sistema dimensional com regras próprias e conectadas à própria Yggdrasil. Forças como as Nornas moldam o futuro como algo quase inevitável, mas que pode ser desafiado. Eventos e também decisões criam ramificações do destino, mudando o próprio curso da história. Entidades como Odin e o próprio Kratos, que não é uma entidade em si, mas um ser bem poderoso, desafiam as regras do tempo e também do cosmos. Ela é uma cosmologia grande, na minha opinião, na minha visão também, né? E fácil de próprio entendimento. Então por isso eu colocaria aqui no fácil de entender, só atrás do próprio Rick Sanchez. O próximo é o Mineko. Bom, o Mineko no Naku Kuroni não se limita a uma história de mistérios, né? E também drama e psicológico. Ela apresenta um multiverso metafísico onde realidades alternativas são constantemente questionadas e onde então uma linha entre realidade e ficção
é abordada de forma intencional, ou então borrada de forma intencional, né? Levando a personagem e os leitores também a refletirem sobre o poder da percepção e da criação de mundos. A história ela desenvolve em torno de uma batalha entre bruxas e seres metafísicos, onde o controle da própria narrativa é que está em jogo, o que torna tal cosmologia ainda mais única. Realidades em camadas narrativas, uma batalha metaficcional entre feiticeiros em diferentes níveis de existência, onde livros contêm universos e ficções e seres podem manipular a lógica. A cosmologia de Umineko é muito complexa, com um multiverso metafísico, personagens que manipulam a realidade por meio de percepção da narrativa, e ela lida com um conceito, né, em si de verdade e mentira, magia contra a lógica e seres metafísicos que desafiam as convenções do universo físico. Embora não seja um multiverso tradicional, como a gente vê na Marvel, por exemplo, a forma como uma realidade é moldada a torna uma das mais complexas na ficção, na minha opinião, focando então o poder da criação e manipulação da realidade. E por isso eu coloco ela aqui complexa, mais controversa ou então complicada. Claro que eu coloco só atrás do SCP, porque, cara, não tem nenhuma cosmologia abaixo dessa aqui que é tão complicada de se entender ou então controversa quanto a SCP. O próximo é Tolkien ou então Silmarillion. Bom, a obra de Tolkien, o professor Tolkien, é estruturada como uma mitologia primitiva de um mundo completo, né, como a própria criação em si, panteão de deuses, ciclos de eras e uma história que permeia dezenas de milhares de anos e é profundamente inspirada por tradições como nórdica, cristã, grega e também céltica, com um nível de coesão interna e também simbolismo que eleva ainda mais a sua complexidade. Uma cosmologia diferente é que, através da sua própria música, Valar, Maia, hierarquia divina inspirada na mitologia nórdica e cristã, tempo mitológico e o mundo moldável. A cosmologia de Tolkien, ou Senhor dos Anéis, né, é uma das mais elegantes e também coesas da ficção, com elementos de alta complexidade, simbólica, teológica e literária, mas estruturada de forma compreensível para o próprio leitor conseguir entender de forma mais fácil possível. Claro que nada na vida é de graça, não é fácil, mas dá para entender, na minha opinião. Ficando aqui dentro do cookie, tá? O próximo é o Warhammer 40.000. O imortal operador da humanidade é uma figura central da própria cosmologia de Warhammer 40.000, governando o império humano através de um estado de existência quase divino. A sua existência é sustentada por uma espécie de imortalidade fragmentada, onde ele está preso entre a vida e a morte, mantendo a humanidade unida por meio de um vasto império que se estende por toda a galáxia. O universo de Warhammer 40.000 não é apenas uma batalha entre a humanidade e o caos, mas também inclui forças Xenos. A cosmologia da Warhammer em si também é muito vasta, mas um pouco difícil, devido à sua estrutura cósmica incrível, que envolve entidades cósmicas imortais, guerras interdimensionais, conflitos existenciais e distorções da realidade. O Warp, o plano espiritual que influencia o físico, entidades como então Caos God, que se alimentam de emoções, múltiplas realidades, futuro caótico, realismo sombrio e mitologia oculta. Por isso ele fica no não é fácil, mas dá para entender. Claro que vou colocar ele aqui só atrás de Senhor dos Anéis. O próximo é o Xenogears, ou então Xenosaga ou Xenoblade. É uma cosmologia de 3 jogos, 3 obras basicamente, que é tudo construída por uma fundação comum de existencialismo, metafísica, mitológica ou mitologia também, teorias cósmicas, enfim. Cada série da franquia lida com aspectos do universo, criação, divindade, vida e morte e luta entre a ordem e também caos de maneira intrínseca. Esses temas se entrelaçam com elementos da ficção científica futurista, mas também há uma forte ênfase em mitologia de histórias ancestral que moldam eventos e as escolhas de personagens. Xenosaga e também Xenoblade seguem a linha de deuses primordiais que atuam em níveis incognoscíveis. A cosmologia também de Xenogears, Xenosaga e também Xenoblade está entre as mais complexas da ficção. Ela combina a filosofia existencial, mitologia, deuses cósmicos e seres metafísicos e realidade alternativa de uma maneira mais única possível, abordando a criação do universo e o papel da própria humanidade dentro da cosmologia ampla e também cíclica. Essa franquia também, elas em si, exploram a interação entre esses divinos e também humanos de maneira mais profunda
e também filosófica possível. E por isso eu coloco ela aqui mais complexa, né? Muito complexa, ou então controversa, mas também complicada. Só atrás aqui da própria Marvel, tá? A próxima cosmologia é Dies Irae. Bom, Dies Irae, ou então Masada Verse, trabalha com conceitos como hierarquia metafísica absoluta baseada na vontade, multiverso estruturado por tronos arquétipos e leis absolutas. O conceito de Deus como um trono, que é moldado pelo próprio ponto ideal de quem o ocupa, é o que influencia toda a existência. Reencarnações cósmicas, guerras entre ideias puras e arquétipos humanos elevados ao próprio nível de leis universais. A luta final não é apenas física, mas também entre ideias absolutas da realidade e também significado. A realidade é uma ilusão moldada pela vontade. Todo o cosmos é moldado pela ideia, mas também forte, tornando a existência um jogo de ideologias absolutas. Dies Irae tem uma cosmologia densa, baseada em teologia, mitologia e miticismo. Entidades como Hados, deuses, controlam camadas de realidade baseada em suas vontades. Rajun, Mercúrios, Reinhard e outros também, como então conceitos de luz de Mercúrio e também reencarnações perpétuas. Por isso essa cosmologia não é fácil, claro, mas dá para entender. E por isso eu coloco aqui atrás de Senhor dos Anéis. A próxima é The Elder Scrolls. A cosmologia de The Elder Scrolls é bem complexa, com um multiverso de deuses primordiais e também níveis de existência que transcende o próprio entendimento comum. Conceitos como Shem, Amarantes e Arbus são fundamentais para entender como os deuses mortais e universos interagem e como a realidade pode ser moldada ou então até destruída por aqueles que compreendem e também manipulam. Em The Elder Scrolls explora o domínio da percepção da realidade e como a mente e também o espírito dos personagens tem o poder de modelar a existência em nível cósmico. Ela lida com questões de existência, criação e também transcendência, onde até deuses podem ser desafiados pela vontade humana. A realidade pode ser remodelada de acordo com o entendimento de ser sobre a própria sua existência. E por isso eu coloco ela aqui no precisa pensar um pouquinho, mas não é tão complexo, mas eu coloco ela aqui à frente da própria DC. O próximo é o Doctor Who. Bom, Doctor Who, eu gosto bastante dessa cosmologia Doctor Who, porque além de ser vastamente complexa, envolvendo também conceitos de tempo, espaço, realidades alternativas, entidades cósmicas e também forças metafísicas, ela tem uma estrutura multiversal com seres de poder incomensurável. Mas a cosmologia ela é orientada pela dinâmica de viagem no tempo e também pela sobrevivência de seres conscientes, como então os Time Lords e o próprio Doutor. Além disso, o tempo pode ser alterado, criando linhas do tempo alternativas, e eventos podem ser revertidos, o que leva então a paradoxos temporais e colapsos de realidade. Doctor Who, com seus conceitos de viagem no tempo, entidades cósmicas e forças cósmicas como The Glorian e Eternidade Gates, é muito complexa, embora mais voltada para a manipulação do tempo e também espaço do que era para o multiverso puro, como as outras cosmologias da ficção científica. Inclusive tem vídeo aqui no canal da cosmologia de Doctor Who completinho. Dá uma conferida aqui no card aqui em cima do vídeo, ou então é só entrar no canal, digitar cosmologia Doctor Who, vocês vão encontrar. E por isso eu coloco ela aqui complexa, mais controversa ou então complicadinha. Eu coloco ela aqui acima da própria Marvel, tá? E por último, mas não menos importante, Lovecraft, ou Cthulhu Mythos. Bom, Cthulhu Mythos é habitado por uma série de entidades cósmicas, muitas das vezes chamadas então de deuses ou entidades cósmicas que são indiferentes ou então hostis aos humanos. Algumas das mais conhecidas incluem então Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, Yog-Sothoth e outros. Essas entidades não têm uma motivação ou então moralidade clara em relação aos humanos e muitas das vezes são vistas como incontáveis ou então indiferentes à existência humana. Cthulhu, por exemplo, é uma das criaturas mais famosas, mas é apenas uma das várias entidades menores dentro de uma hierarquia cósmica muito maior. Inclusive também tem vídeo da cosmologia completa de Lovecraft aqui no canal também. Ele é um grande antigo, uma das entidades que foram criadas muito antes da própria humanidade, mas o seu impacto no mundo é muito grande devido ao seu poder de provocar o terror cósmico. A cosmologia de Cthulhu Mythos se encaixa num nível mais alto da complexidade. A estrutura da cosmologia não é apenas multidimensional, mas também transcende as leis físicas tradicionais e eleva a humanidade a um estado de insignificância existencial. Ao contrário de outras cosmologias mais organizadas ou então
hierarquias, mitos é um lugar onde ordem não existe e uma única constante é o medo do próprio desconhecido. E por isso eu coloco ela aqui à frente da própria The Elder Scrolls, né? Precisa pensar um pouquinho, mas não é tão complexo assim. E essa aqui é a nossa tier list de como ficou. O que vocês acharam? Concordam, discordam no que ficou aqui? Acho que faltou alguma autocosmologia que eu deixei de comentar aqui? Sugira, quero uma parte 2 que eu posso trazer abordando outras cosmologias também envolvendo a ficção. Lembrando, quer aprender, quer poder estudar mais sobre como analisar um personagem, uma luta, enfim, eu sugiro a vocês conhecerem a Anatomia de Batalhas, que lá vocês vão estar aprendendo como analisar personagens, conceitos e tudo mais em uma batalha e outros aspectos também. Vocês vão estar aprendendo bastante lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se inscrevam no canal, deixa o like para poder eu entender que vocês querem ver uma parte 2 ou então outros temas de tier list também. Valeu, falou e até mais.